Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Filipe Novomor da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos trabalhos realizados pelos alunos na disciplina de Programação C, ou Programação Avançada, em relação a desenvolvimento de jogos. O desafio dado aos alunos foi a implementação de um jogo em estilo retrô, baseado numa definição autoral criada por esse professor que vos fala. O jogo em questão foi o Texugo Explorador de Pirâmides, cuja contextualização era basicamente de um animal muito inteligente que, ao vislumbrar o céu numa linda noite estrelada, acabou sendo abduzido por seres de uma outra galáxia que presentearam esse Texugo com alguns superpoderes. Aqui, algumas referências que foram passadas aos alunos em relação a como é que poderia ser o Badger, o Texugo, e embora foi deixado claro para os alunos que eles poderiam usar a criatividade, não precisariam seguir necessariamente esses desenhos ou essas referências, são só referências mesmo. Aqui algumas referências para os inimigos do Texugo, do Badger. Quais eram os objetivos do jogo? Então, explorar uma pirâmide em busca de chocolates e conhecimentos, fugindo dos cachorros, dos pandas e dos vendedores de rifa. Esse jogo ele deveria ser composto por duas fases, sendo que na fase 1 o Texugo ele deveria comer pelo menos 3 barras de chocolates e no máximo 5. Ele deveria utilizar pelo menos uma tiara telepática. Ele poderia opcionalmente fazer uso de esteroides e também utilizar um detector de rifas, esses dois últimos não obrigatórios. Ao comer uma barra de chocolate, o Texugo ganharia energia ou pontos e assim por diante, e ao utilizar uma tiara telepática, ele conseguiria enxergar através das paredes. Os esteroides dariam imunidade temporária, porém fraqueza logo após a passagem do efeito. E o detector de rifas criaria uma imunidade temporária contra os vendedores de rifa. Nessa fase 1, ao se atingir 1000 pontos, se chegaria ao final da fase, seria o vencedor. E essa fase se inicia com 5 vidas. Característica dos oponentes do Badger. Os vendedores de rifa consomem uma vida e se locomovem sempre na direção do Badger, esse era um requisito do projeto. Cachorros consomem 2 vidas e apenas sobem ou descem na tela. Os pandas são letais, ou seja, encostou no Badger, mata o Badger, independente das vidas que ele tem, e se locomovem em forma de senoide, ou fazendo curvas, E uma observação, o aparecimento dos inimigos deveria ser realizado a partir de posições diferentes, aleatórias, para evitar que o jogador rapidamente conseguisse vencer o jogo. A fase 2 seria dentro da pirâmide. Uma vez dentro do interior da pirâmide, o Badger ele poderia adquirir novos conhecimentos, utilizando chocolates para ter maior resistência, e no interior da pirâmide não existem pandas letais. Após coletar 10 conhecimentos, a fase estaria completa. Aqui uma referência de um wireframe extremamente simples para o interior da pirâmide e mostrando também o possível menu e assim por diante. Alguns aspectos técnicos. Esse jogo ele poderia ser feito em ANSI C, ou seja, apenas em modo texto. O professor não cobrou a utilização de nenhuma biblioteca gráfica, embora o uso de bibliotecas gráficas tenha sido trabalhado durante o semestre. De fato, todos os trabalhos acabaram fazendo uso de bibliotecas gráficas. E o aspecto deve ser retrô. Para facilitar um pouco, a definição é que o jogo deveria ser offline e monousuário. Nesse primeiro trabalho, ainda com uma implementação mais simples, o aluno foi capaz de fazer corretamente a leitura da Sprite Sheet, criando ali os ícones, os avatares na tela, e implementando algumas movimentações ainda de forma simples, basicamente horizontais e verticais, ainda sem som e já com rotinas de detecção de colisão e contagem do tempo. Ficou bem bacana o cenário que ele montou, e foi uma primeira versão. Já esse segundo trabalho fez o uso, nesse trabalho os alunos fizeram um uso um pouquinho mais avançado dos Sprite Sheets, Então os avatares, os personagens na tela, eles mudam o seu status de acordo com a situação que eles estão no jogo. Então, por exemplo, o Badger, quando ele tem mais energia, ele acaba mudando a cor dele, ele se movimenta mais rápido também, e quando ele consegue atingir uma quantidade maior de conhecimento, ele fica com uma peruquinha do Einstein. E foi bem interessante o uso que eles fizeram do jogo. A questão da velocidade dinâmica ali do Badger foi um ponto alto desse trabalho, e ficou bem legal o resultado, como vocês podem ver também.
Outro ponto interessante foram as rotinas de vitória e de perda, né? Então, que os alunos conseguiram implementar de uma maneira bem bacana também. Parabéns aos alunos pela implementação desse trabalho. Ali o game over deles, né? E também, em seguida, a questão dos prêmios quando o Badger consegue chegar ao final do projeto. Aqui o sprite sheet que os alunos utilizaram, mostrando as personalizações que eles fizeram para uso no trabalho. Já esse terceiro trabalho, ele também fez uso, claro, de sprite sheets. Os alunos conseguiram implementar as movimentações de uma forma bem complexa, não apenas de forma linear. E um dos destaques desse trabalho foi a excelente rotina de colisão. Tá? Então, por exemplo, quando o meteoro ali atinge o Badger cresce e ganha alguns poderes conforme foi pedido no requisito do jogo. Esse jogo já tinha lá uma segunda fase, foi o primeiro a implementar uma segunda fase dentro da pirâmide e ficou bem bacana, como vocês podem acompanhar. Bem dinâmico, com as velocidades dinâmicas também. Teve contagem do tempo também, que contribuía para a questão da contagem dos pontos. Ficou bem bacana, parabéns aos alunos por esse trabalho. O próximo trabalho, ele é autoral, ou seja, os alunos pediram para usar um roteiro um pouquinho diferente, e acabou que eles criaram um jogo que inicialmente parece tão difícil quanto o Dark Souls, como vocês podem verificar, tá? Mas após alguns ajustes ali em relação ao controle das colisões, das distâncias e, né, essa dificuldade ela foi resolvida. Esse jogo, ao contrário dos outros, ele foi desenvolvido em Game Maker, que é uma ferramenta específica, e os alunos vão explicar pra gente qual foi o roteiro que eles pensaram para essa aplicação. Então, nosso jogo, ele é a história do Kentaro, que é esse cara aqui. Ele perdeu a família num ataque e ele tá buscando vingança. Essa é a história do jogo. Então, ele vai em busca da vingança contra o líder desses ninjas, desses vilões, que é o chefão final. É um jogo feito em 2D e esse é o chefão final. O boss. Nessa imagem é possível verificar, por exemplo, como que os alunos utilizaram o Game Maker para fazer a implementação do cenário, a detecção das colisões e assim por diante. Ficou bem bacana, parabéns para vocês. O próximo trabalho foi uma implementação completa de todos os requisitos e gerou um gameplay bem interessante, com o uso de transparências, uma rotina de detecção de colisão muito legal, muito bem feita e implementada. E eu vou deixar vocês agora com um gameplay de aproximadamente uns 2 minutinhos.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e mais uma vez eu gostaria de parabenizar todos os meus alunos por todo o empenho que eles tiveram durante o semestre e pelos excelentes trabalhos apresentados. Desejo a todos ótimas festas, um ótimo final de ano, boas férias e nos vemos no próximo semestre. Valeu pessoal, até mais!